eles eram os donos do horário nobre. Rostos que estampavam as capas de revistas, dominavam as paredes dos quartos em forma de pôster e faziam milhões de brasileiros suspirarem todas as noites. Mas, de repente, o silêncio. As luzes do Projac se apagaram para eles e a pergunta que ficou no ar foi: por onde eles andam? Prepare-se, porque o que você vai ver agora vai quebrar totalmente a imagem que você guardou na memória. Você vai descobrir que aquele galã da novela das 9, que parecia ter uma vida de cinema, hoje pode estar batendo ponto em um escritório, pilotando aviões comerciais ou até mesmo vendendo produtos naturais na rua. Hoje nós vamos revelar os 15 galãs da Globo que abandonaram os holofotes por profissões que você nunca, jamais, iria imaginar. E eu já te aviso, o último nome da nossa lista tomou um rumo tão radical que vai ser difícil acreditar que ele já foi o protagonista mais disputado do país. Ficou curioso? Então resgate sua memória, porque a nossa viagem começa agora. Se você assistiu à novela Mulheres Apaixonadas, com certeza se lembra do carismático Sérgio, um homem que vivia um romance ardente e que arrancava suspiros do público. O intérprete desse papel era Marcelo Antony, um dos rostos mais disputados e valorizados da Rede Globo por décadas. Mas o que pouca gente sabe é que o ator tomou uma decisão radical, arrumou as malas e se mudou em definitivo para Portugal em busca de segurança para sua família. Só que a grande reviravolta aconteceu na carreira dele. Marcelo simplesmente deixou de lado os roteiros de novelas para se tornar corretor de imóveis de altíssimo luxo na Europa. Hoje, o eterno galã lida diretamente com clientes milionários e é o responsável por anunciar mansões cinematográficas avaliadas em cerca de 200 milhões de reais. Mas se você acha que a mudança drástica do Marcelo Antony já é surpreendente, espere até ver quem aparece mais à frente na nossa lista. O próximo nome que vamos revelar teve um destino ainda mais inesperado. Feche os olhos por um segundo e tente se lembrar da estreia arrebatadora da novela Renascer, em 1993. O Brasil inteiro parou para assistir ao nascimento de um mito. E o jovem ator que deu vida ao inesquecível José Inocêncio na primeira fase da trama virou uma febre nacional da noite para o dia. Leonardo Vieira tinha o tipo de sucesso que a maioria dos atores passa a vida inteira tentando alcançar. Beleza, aclamação da crítica e o status de um dos maiores galãs da sua geração. Ele emendou um papel de destaque atrás do outro, mas nos bastidores, a pressão sufocante da fama cobrou o seu preço. Em uma decisão de coragem que pegou o meio artístico de surpresa, Leonardo escolheu se afastar das novelas, arrumar as malas e recomeçar do zero do outro lado do oceano, também em Portugal. Só que longe da correria dos estúdios e da vaidade da televisão, ele encontrou uma paixão completamente inesperada. Hoje, aquele mesmo galã que dominava o horário nobre trabalha moldando o barro com as próprias mãos, dedicando sua vida à arte da cerâmica. É um contraste fascinante. O homem que antes moldava emoções na tela da TV, agora cria peças únicas, vivendo uma rotina discreta, artística e absolutamente pacífica. Mas a jornada do Leonardo mostra que mudar de vida é possível. Se você era fã de novelas nos anos 2010, com certeza se lembra daquele jovem loiro, de olhos claros, que parecia ter saído diretamente de um comercial de televisão. Jonatas Faro era o verdadeiro protótipo do príncipe encantado da Rede Globo. O auge veio quando ele interpretou o carismático Conrado na icônica novela Cheias de Charme, um sucesso estrondoso que parou o país. Jonatas tinha tudo: juventude, talento, um casamento hiperexposto com uma das atrizes mais famosas do país e o status de um dos maiores galãs da sua geração. A carreira parecia consolidada, mas a engrenagem da fama é imprevisível. De repente, os papéis na TV começaram a rarear e ele tomou uma decisão radical. Se afastou completamente dos holofotes e da vaidade do Projac. Quem o procura hoje no meio artístico dá de cara com uma parede, porque o antigo galã mudou totalmente o rumo da sua história. Longe das câmeras e da maquiagem, Jonatas Faro agora usa terno e gravata no Rio de Janeiro, trabalhando nos bastidores do mercado corporativo como executivo de vendas imobiliárias. É um contraste impressionante ver o homem que antes vendia sonhos na tela da TV, hoje negociando propriedades reais e vivendo uma rotina completamente corporativa e discreta. Diz o ditado que quem foi rei nunca perde a majestade, mas, no caso desse galã, ele trocou a majestade das novelas por uma verdadeira arte marcial. Se você ligava a televisão no início dos anos 2000, é impossível esquecer o impacto que Cláudio Aires causou na cultura pop brasileira. Ele foi simplesmente o primeiro grande protagonista masculino de Malhação, e logo depois, parou o país ao interpretar o inesquecível índio loiro na novela Uga Uga.
Cláudio tinha aquela combinação explosiva que a televisão adorava. O carisma de um príncipe e a estampa de um surfista que estampava as capas de todas as revistas de fofoca da época. Ele estava no topo do mundo, mas a engrenagem da fama cobra um preço alto e cobra em silêncio. Conforme os anos foram passando, os convites para grandes papéis começaram a diminuir, e foi aí que o ator tomou uma decisão que deixou o meio artístico de queixo caído. Ele não ficou esperando o telefone tocar. Cláudio Heinrich decidiu transformar um antigo hobby de bastidores na sua principal fonte de sustento. Hoje, longe dos holofotes e da vaidade das câmeras, o eterno galã ganha a vida nos tatames do Rio de Janeiro como um respeitado instrutor de jiu-jitsu. Quem o vê ali focado ensinando técnicas de defesa pessoal e aplicando golpes precisos, mal consegue enxergar aquele jovem de cabelos compridos que dominava o horário nobre. Ele trocou o tapete vermelho pelo tatame, encontrando na disciplina do esporte a estabilidade que a fama nunca conseguiu dar. Mas se você acha que a mudança de rumo do Cláudio foi impressionante, prepare-se para o que vem a seguir. Muitos atores passam a vida inteira perseguindo o luxo, os contratos milionários e os privilégios que só o topo do estrelato na Rede Globo pode proporcionar. Mas o homem que vamos relembrar agora fez exatamente o caminho inverso, chocando o país ao rejeitar uma fortuna para viver uma filosofia de vida inacreditável. Se você viveu os anos 70 e 80, com certeza se lembra do rosto marcante de Eduardo Tornaghi. Ele era o sinônimo do homem ideal na televisão. Viveu o sofisticado Raul na icônica novela Dancing Days e emendou papéis de destaque que o transformaram em um dos galãs mais cobiçados do Brasil. Ele tinha o mundo aos seus pés, mas, no auge do sucesso, uma crise existencial profunda fez Eduardo tomar uma decisão que o meio artístico considerou uma verdadeira loucura. Ele simplesmente deu um voto de pobreza, rompeu os contratos na TV e abandonou o Rio de Janeiro para viver em uma comunidade isolada, sem luxos ou confortos. Eduardo escolheu a liberdade da arte de rua em vez dos salários astronômicos da televisão. Hoje, aquele homem que antes estampava capas de revistas vive uma rotina completamente humilde e poética, dedicando sua vida a organizar saraus literários e a dar aulas de teatro gratuitas em comunidades carentes. Ele trocou o dinheiro pela troca humana, e garante que nunca foi tão feliz. Essa escolha radical nos faz pensar sobre o verdadeiro preço da fama. Se o seu coração batia mais forte no final dos anos 90 quando começava a abertura de Malhação, com certeza você se lembra do icônico personagem Perereca. O rapaz com trejeitos de malandro e um carisma inegável era interpretado por Márcio Killing, um dos maiores fenômenos juvenis daquela geração. Ele era o típico galã de pôster de revista, rosto perfeito, sorriso cativante e uma legião de fãs que congestionava as linhas da Rede Globo com cartas apaixonadas. Márcio parecia ter o futuro inteiramente garantido na teledramaturgia, chegando a viver o cantor Zezé de Camargo nos cinemas em um sucesso estrondoso de bilheteria. Só que o mercado da televisão é instável, e a calmaria dos bastidores esconde uma pressão financeira gigantesca. Foi percebendo essa montanha-russa que o ator tomou uma decisão de pura estratégia. Ele não esperou o telefone parar de tocar, em vez disso, mergulhou de cabeça em um universo onde a adrenalina é ainda maior do que a de um palco de teatro. Hoje, longe dos estúdios e dos holofotes, o eterno Perereca passa o dia encarando telas cheias de gráficos e números complexos. Márcio Killing mudou radicalmente de pele e virou um respeitado trader do mercado financeiro. Ele ganha a vida comprando e vendendo ações em operações de altíssimo risco, onde uma decisão de segundos pode significar uma fortuna ou um prejuízo devastador. Ele trocou o roteiro de ficção pela realidade nua e crua da Bolsa de Valores. Se você acompanhava as novelas da Globo nos anos 2000, com certeza se lembra daquele jovem de traços marcantes, sorriso cativante e carisma de sobra que parecia o genro perfeito que toda mãe pedia a Deus. Max Fercondini foi um dos rostos mais requisitados da televisão, brilhando em produções de peso como Páginas da Vida e Malhação, além de comandar programas de entretenimento na emissora. Ele tinha estabilidade, contratos longos e o status invejável de galã do horário nobre. Mas por trás de toda aquela vida aparentemente perfeita nos estúdios do Projac, pulsava um desejo incontrolável de liberdade que a rotina da TV simplesmente não conseguia sufocar. Foi então que, no auge da carreira, ele tomou uma decisão que chocou o público e os diretores de televisão. Max decidiu romper as amarras da fama, abrir mão do conforto de uma casa em terra firme e mudar radicalmente o seu estilo de vida. Quem tenta encontrá-lo hoje no meio artístico perde o seu tempo, porque o antigo galã simplesmente transformou o planeta Terra no seu quintal.
Longe das câmeras e dos roteiros, Max Fercondini hoje é velejador, piloto de avião e expedicionário profissional, vivendo há anos a bordo de um barco à vela na Europa. Ele trocou os estúdios de gravação por tempestades em alto mar, travessias oceânicas e a mais pura aventura, documentando suas viagens pelo mundo e mostrando que o verdadeiro sucesso pode estar bem longe dos holofotes. É uma mudança de vida que inspira e assusta pela coragem. Se você acompanhava as grandes produções do horário nobre nos anos 90 e 2000, com certeza se lembra de um homem alto, de porte atlético e olhar marcante que exalava o mais puro magnetismo na tela da TV. Vitor Fasano foi um dos maiores símbolos sexuais do Brasil, brilhando em papéis inesquecíveis como o sedutor Tavinho na icônica novela O Clone, além de protagonizar sucessos estrondosos como De Corpo e Alma e Cara e Coroa. Ele tinha o pacote completo da fama, contratos fixos e longos, salários no topo da folha de pagamento da Rede Globo e uma legião de fãs que copiavam seu estilo por todo o país. O topo do estrelato parecia o lugar definitivo dele, mas os bastidores da televisão guardam segredos profundos sobre o que realmente preenche a alma de um artista. Em um momento de total virada de chave, Vitor decidiu que a vaidade dos estúdios de gravação e os aplausos do público não faziam mais sentido para sua vida. Ele simplesmente parou de aceitar convites para novelas. Se afastou definitivamente dos holofotes e decidiu usar toda a sua influência e energia para uma missão muito maior e urgente. Quem tenta encontrá-lo hoje no meio artístico dá de cara com uma parede, porque o eterno galã mudou radicalmente de habitat. Longe da maquiagem e do glamour, Vitor Fasano hoje vive como um dos ativistas ambientais mais engajados do país, dedicando sua rotina integralmente à preservação da Amazônia, à reintrodução de animais silvestres na natureza e à luta contra o desmatamento. Ele trocou o figurino impecável das novelas por roupas de expedição, passando dias inteiros no coração da floresta, liderando fundações e provando que a verdadeira beleza está em proteger a vida no planeta. É uma transformação de vida profunda, que mostra como o verdadeiro propósito pode estar bem longe das câmeras de televisão. Se você era fã de novelas nos anos 90 e 2000, com certeza se lembra daquele homem rústico, de camisa aberta e olhar penetrante que dominava completamente o horário das 7. Humberto Martins foi o verdadeiro sinônimo de virilidade e sucesso na Rede Globo, transformando-se no ator de confiança do autor Carlos Lombardi em fenômenos como Uga Uga e Kubanacan. Ele tinha o tipo de prestígio que poucos alcançam, emendava um protagonista atrás do outro, arrastava multidões e era um dos rostos mais valorizados do mercado publicitário nacional. Mas por mais que sua imagem estivesse colada ao topo do estrelato na televisão, os bastidores de uma vida inteira sob os holofotes cobram o seu preço em estresse e falta de privacidade. Foi pensando no futuro e na qualidade de vida que o eterno galã começou a desenhar uma virada de chave impressionante, bem longe do Projac. Embora ele nunca tenha abandonado a atuação de forma definitiva, fazendo participações pontuais na TV, a sua verdadeira rotina hoje em dia quebra qualquer expectativa do público. Longe das câmeras e dos roteiros longos, Humberto Martins mudou-se para os Estados Unidos, onde vive uma vida de alto padrão focada em duas paixões completamente diferentes. Ele se transformou em um investidor e empresário de sucesso no exterior e nas horas livres, dedica seu tempo profissionalmente ao golfe, participando de torneios e vivendo em condomínios exclusivos cercados pelo esporte. Quem o via interpretando descamisados cheios de marrã na TV, mal consegue imaginar o ator hoje com roupas elegantes de golfe, negociando contratos em solo americano e desfrutando de uma calmaria que o topo da fama no Brasil jamais permitiu. Se você acompanhava o horário nobre nos anos 2000, com certeza se lembra de um homem de traços simétricos, sorriso impecável e uma postura tão elegante que parecia esculpida à mão. Carlos Casagrande foi um dos rostos mais magnéticos da televisão brasileira, brilhando em produções de enorme sucesso como Paraíso Tropical e Fina Estampa. Ele era o verdadeiro sinônimo do homem de negócios bem-sucedido e sedutor na ficção, um papel que parecia cair como uma luva para o seu porte físico. O topo do estrelato e os contratos longos na Rede Globo davam a certeza de que ele passaria as próximas décadas dominando as telas. Só que os bastidores da fama escondem um desejo de estabilidade que o glamour da TV muitas vezes não consegue suprir a longo prazo. Foi no auge da carreira que Carlos tomou uma decisão drástica e silenciosa. Ele decidiu que era hora de dar um tempo na atuação para priorizar a vida em família e novos horizontes financeiros.
Quem o procura hoje nos estúdios de gravação perde a viagem, porque o antigo galã simplesmente transformou a ficção em realidade nua e crua. Longe dos roteiros e das câmeras do Projac, Carlos Casagrande se mudou de mala e cuia para os Estados Unidos, fixando residência em Miami. Lá, ele deixou de interpretar homens de negócios para se tornar um empresário e investidor de verdade no mercado internacional. Hoje, ele atua ativamente no desenvolvimento de projetos imobiliários e investimentos de grande porte, vivendo uma rotina executiva e discreta em solo americano. Ele trocou o tapete vermelho das festas de lançamento pela adrenalina das reuniões de negócios em Miami, provando que o faro para o sucesso ia muito além dos personagens da TV. Você se lembra do carismático Ben, o grande protagonista de Malhação Casa Cheia em 2013? O intérprete desse papel era Gabriel Falcão, um jovem que parecia ter o caminho totalmente traçado rumo ao topo do estrelato na Rede Globo. Mas a mente desse galã mirava um horizonte muito mais complexo do que os estúdios de gravação. Em uma virada de chave que chocou o meio artístico, Gabriel simplesmente sumiu das novelas para encarar um dos desafios mais brutais e concorridos do Brasil, o concurso do Itamaraty. Ele passou anos trancado, estudando em silêncio, e a sua recompensa máxima veio recentemente em 2025, quando ele foi oficialmente empossado como diplomata brasileiro. Ele trocou os holofotes do Projac pelas salas de alta diplomacia internacional, representando o Brasil no exterior, uma transformação brilhante que pouca gente conhece. Se você ligava a televisão no início dos anos 2010, com certeza se lembra do impacto avassalador que esse homem causava toda vez que entrava em cena. Em fina estampa, vivendo o ambicioso antenor, Caio Castro consolidou de vez o seu nome no primeiro escalão da Rede Globo, tornando-se o recordista absoluto de cartas apaixonadas e capas de revistas adolescentes. Ele tinha o tipo de carreira que qualquer jovem ator daria a vida para ter: contratos blindados, faturamento milionário com publicidade e o status de galã intocável do horário nobre. Só que os bastidores da fama escondiam uma paixão antiga, um desejo por velocidade que as câmeras dos estúdios simplesmente não conseguiam suprir. Em uma virada de jogo que pegou o mercado publicitário de surpresa, Caio resolveu desacelerar o ritmo nas novelas para pisar fundo em um universo completamente diferente. Hoje, longe do glamour da maquiagem e dos roteiros, o eterno galã vive macacão, capacete cercado pelo cheiro de pneu queimado. Ele transformou o que muitos achavam que era apenas um hobby em profissão, e hoje é piloto de automobilismo profissional de verdade, correndo em categorias de alto nível como a Copa Track e a Porsche Cup. Ele trocou os aplausos do público nas ruas pelo ronco dos motores a mais de 200 km por hora, provando que o seu verdadeiro lugar no mundo é atrás de um volante de corrida. Se você acompanhou a novela Amor à Vida em 2013, com certeza se lembra daquele mordomo tatuado, de físico impecável, que mexia com o imaginário do público e roubava todas as cenas em que aparecia. Felipe Tito, que já tinha chamado a atenção anos antes em Malhação, era o verdadeiro protótipo do galã moderno da Rede Globo. O sucesso dele era tão evidente que as portas da televisão se abriram de vez, transformando-o em apresentador e em uma das figuras mais disputadas por marcas de todo o país. O topo do estrelato estava garantido, mas enquanto a maioria dos atores usava o salário da TV para ostentar um estilo de vida luxuoso, a mente desse rapaz funcionava em uma frequência completamente diferente. Em uma virada de chave que serve de lição para o mercado, ele usou a visibilidade das novelas não como um destino final, mas como combustível para construir um verdadeiro império. Quem o vê hoje fazendo raras aparições nas telas nem imagina o tamanho do monstro que ele se tornou nos bastidores do mundo corporativo. Longe dos roteiros e do glamour da maquiagem, Felipe Tito hoje é um mega empresário de sucesso estrondoso, comandando uma holding que gerencia mais de 10 empresas de setores completamente diferentes, indo desde o agenciamento de grandes influenciadores até o ramo de reformas e construção civil. Ele fatura milhões de reais todos os meses e transformou seu nome em sinônimo de puro faro para os negócios. Ele trocou o crachá de funcionário da TV pela cadeira de presidente de um conglomerado milionário. Quem ligava à televisão nos anos 80 e 90 ficava hipnotizado pela presença desse homem. Mário Gomes foi um dos campeões absolutos de audiência e o galã mais disputado da Rede Globo, brilhando como sedutor Nando na icônica novela Guerra dos Sexos. Ele tinha o Brasil aos seus pés, mas a vida real gosta de testar os mais fortes. Após ser afastado dos grandes papéis, Mário não se deixou abater e deu uma lição de dignidade que comoveu o país.
Ele foi visto nas praias do Rio de Janeiro trabalhando como vendedor ambulante, comandando um carrinho de rua e um quiosque de alimentos. O homem que antes arrastava multidões na TV, passou a fritar hambúrgueres e a vender batata frita com o mesmo sorriso no rosto. Uma reviravolta impressionante e cheia de superação. Se você acompanhou o fenômeno Laços de Família nos anos 2000, com certeza se lembra de Fred, o jovem de olhos expressivos que sofria nas mãos de uma esposa mimada. Luigi Baricelli deu vida a esse papel inesquecível, tornando-se instantaneamente o genro que toda mãe brasileira pedia a Deus. Ele tinha o combo perfeito do estrelato, beleza, carisma avassalador e um contrato de peso na Rede Globo que o manteve no topo por anos. Mas por trás daquela estampa de príncipe, existia uma mente inquieta que enxergava o mundo muito além dos estúdios do Projac. No auge do sucesso, Luigi tomou uma decisão de coragem, arrumou as malas e mudou-se para os Estados Unidos. Hoje, longe da maquiagem e das câmeras, o eterno galã passou por uma metamorfose impressionante e atua como mentor espiritual, escritor e palestrante focado em expansão da consciência. Ele trocou os aplausos do público pelas vivências de autoconhecimento, guiando pessoas em jornadas de despertar interior e provando que o seu verdadeiro talento ia muito além da ficção. Olhar para a trajetória desses grandes nomes da nossa televisão nos mostra que o verdadeiro sucesso não está preso a um contrato ou ao brilho dos holofotes, mas sim na coragem de recomeçar e seguir o que realmente faz o coração bater mais forte. Cada um deles teve a audácia de deixar o topo do estrelato para escrever uma história totalmente nova e real. E agora eu quero saber de você. Qual dessas transformações mais te deixou de queixo caído? Deixe seu comentário aqui embaixo, clique no botão para se inscrever no canal e não perder o nosso próximo mergulho pela nostalgia. Até lá!